E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, retornamos aqui a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, a vida no mundo espiritual, né? Que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 17 do livro Nosso Lar. No programa passado, nós conversávamos sobre a informação que Dona Laura dá a André Luiz sobre a literatura existente em nosso lar e sobre aqueles que escrevem em nosso lar, que são cuidadosos, aqueles, escritores em nosso lar, talvez já prevendo, que o André Luiz fosse ser um escritor que trouxesse à terra as informações. Ela já diz para ele que aqueles escritores que estimam envenenar as mentes das pessoas, esses não conseguem viver em nosso lar, porque não tem sintonia, eles não pensam igual, eles têm esse prazer de perturbar. E a colônia Nosso Lar, como a gente já viu, é uma colônia que todos têm o compromisso de pensar no bem, falar no bem e agir no bem. Então, esse tipo de espírito, ele não consegue viver lá. Ela diz que nem mesmo nas zonas, nem mesmo no Ministério de Regeneração. Enquanto eles ficam com essa vontade de escrever mentiras, de escrever palavras que excitam ou que atemorizam, eles não conseguem morar em nosso lar, não é? Então foi aí que nós conversamos mais sobre isso, comentamos sobre a quantidade de livros bons espíritas que existem, que a gente não precisa ficar procurando muita novidade, né? E a maior novidade que nós temos é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ali tem tudo o que precisamos para viver bem na Terra. A doutrina espírita, os livros espíritas, eles vieram para nos ajudar a compreender melhor e a vivenciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no mundo inteiro não tem livro melhor do que esse. É um livro que é remédio, é um livro que é alimento, é um livro que é carinho, é o livro dos livros, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem o Evangelho, tem tudo, porque nada de diferente foi dito daquilo que Jesus pronunciou. Nós sabemos disso. Muitas das vezes a gente fica buscando, eu queria tanto saber notícia, dos parentes que já desencarnaram. A gente até entende, é uma coisa natural, mas nenhum espírito vai poder nos informar nada de diferente do que Jesus já nos houvera dito. Então, o Evangelho é o livro por excelência. Temos o Evangelho, temos tudo. A gente é que ainda não tem olhos de ver, não é? Tudo que realmente Jesus nos transmitiu. Quanta coisa já com auxílio da doutrina espírita, com auxílio das informações dos bons espíritos, a gente já melhorou o nosso entendimento, mas ainda falta muito, com certeza. A gente ainda não... Eu acho que é o Emmanuel que diz que quando o aprendiz ele cresce em vontade, entendimento, o Evangelho se expande aos olhos da pessoa. Então, esse é o livro por excelência, que a gente nunca se aparte dele, né? Então, vamos dar continuidade. Nós estamos no finalzinho do capítulo. E nós nem imaginamos o sofrimento, o que Kardec passou, né? Para que fosse editado
publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? No Por caso, isso, todo o preparo de uma França com ideias de liberdade, né, de liberdade e democracia, para que pudesse ter um ambiente favorável para a publicação. Mas foram muitas perseguições, porque o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, 1857, e o Evangelho é só de 1864. Foram 7 anos depois da ideia já incrustada na sociedade para que o Evangelho pudesse vir. Depois foi o Livro dos Médiuns, depois o Livro dos Espíritos, depois o Evangelho. Quer dizer, então foi um preparo todo, mas nós não imaginamos o que ele passou. E o Evangelho, como a Teresa coloca, o Evangelho é o grande tesouro. Mas para quem já tem um raciocínio, que já consegue entender e aceitar a lógica da reencarnação, aos moldes de Jesus, da moral de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo é o grande tesouro. Dona Ivone do Amaral Pereira, excelente escritora, excelente médio, tem tesouros preciosos de literatura, Memórias do Suicida, né? Devassando Invisível, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière, né? E tantos outros, Recordações da Mediunidade, Drama da Bretanha, e vai por aí afora. Né? Ela disse, o meu alento, onde eu encontro o meu conforto nas horas difíceis, é no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali, no Evangelho, é a lógica, é a fé raciocinada. Allan Kardec pega a moral de Jesus e nos bota esmiuçado de um jeito, por isso que é o mestre realmente, Allan Kardec. Jesus não ia escolher qualquer um, né? Para nos dizer, nos explicar, né, a moral cristã à luz de um raciocínio lógico, né? Porque eu antes de ser espírita, eu ficava muito conflituada, vamos dizer assim, né? Conflitada. Porque amar o inimigo, eu não consigo amar o amigo, como é que Jesus me manda amar o inimigo? Porque está lá no Evangelho. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritos ensinaram a Kardec, não é, ou orientaram a ele a escrever o seguinte: amar o inimigo é não desejar vingança. Olha como fica mais fácil entender o que Jesus queria dizer. Isso é o nosso evolutivo. Se a gente quiser, a gente consegue. Só se a gente não quiser. Mas se a gente quiser, a gente já tem condição de não planejar uma vingança. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele veio nos ajudar a entender melhor a mensagem de Jesus. Então, vamos continuar. Parágrafo 34. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Então, a gente está vendo que no mundo espiritual as necessidades fisiológicas continuam. A gente precisa tomar banho, a gente precisa ir ao banheiro. Por isso ele está dizendo aqui que tem uma sala de banho. A matéria é que é outra, mas as necessidades continuam a mesma. Quem quiser começar a entender sobre isso, um pouco no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, ele começa a dizer sobre essa questão da força do pensamento de transformar a matéria em alguma coisa palpável e visível, que foi o que Jesus fez na construção do planeta, nada mais do que isso, né? Mas eu acho que em nosso lar tem que plantar, tem que costurar, porque nós somos, né, em nosso lar, os espíritos que habitam o nosso lar são espíritos muito parecidos conosco. Então, para comer tem que plantar, para vestir tem as fábricas, não é? Que vão fazer os tecidos. Então, a única diferença é que é uma matéria diferenciada da nossa. Não é isso? E aí, continuava. Não voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou a oração. Lembra
que uma das primeiras situações assim de destaque aqui no livro é quando o André Luiz escuta a oração coletiva, a hora do Ângelus, não é? Às 18 horas, hora de Brasília, né? Porque nosso lar está aqui no Sudeste, então é às 18 horas aqui do Rio de Janeiro, com certeza, né? De São Paulo, de Minas. Isso. Então, a dona Laura chamou ele porque, como a gente viu, a oração, ela é uma oração coletiva. Toda a colônia ora junto. Aqueles que estão acamados, esses são a exceção, mas com certeza os enfermeiros, os ajudantes dos hospitais lá, das câmeras de regeneração, eles param, né, um momentinho para orar junto com o governador, não é? Então, já estava na hora da oração, a dona Laura convidou todo mundo a orar. A necessidade da oração. Mais um detalhe aqui para a gente se atentar. Então, é o que a gente estuda, né? Orar não é repetir palavras memorizadas, por repetir. É abrir a boca da alma, né? A palavra orar vem do verbete ores, quer dizer boca. Então, é abrir a boca da alma e se impregnar de Deus. Então, esse hábito que a Teresa está relatando, quando a André Luiz chega e ela já convida para a oração, é o hábito que nós temos que ter também. É o nosso canal de comunicação, né, com aquele que nós falamos em programas anteriores, do nosso protetor espiritual, do nosso amigo espiritual, aquele que veio incumbido de nos ajudar, de nos intuir no caminho do bem. Então é a sintonia que nós temos que ter. Porque na medida que oramos de sinceridade com o coração, né, fechar a porta do quarto íntimo e nos conectar com a divindade, com o Pai, com o nosso Criador, nós vamos adquirindo um hábito que é salutar para a nossa alma. Isso ajuda na mudança do nosso comportamento do dia a dia, porque ajuda, né? O poder da oração é tal que do livro também ditado pelo André Luiz, Entre a Terra e o Céu, nós temos ali a oração refratária, né? No caso da Evelina. Da Evelina, a menina faz a prece por sua mãezinha que desencarnou, pedindo ajuda para a madrasta. Mas a oração não chega na mãe dela, porque a mãe dela está atormentada, né? Desequilibrada. Mas a oração não se perde, ela vai parar no nosso lar, né? Ela vai parar pela intenção. Lá no Ministério do Auxílio. Ministério do Auxílio, exatamente. E aí eles veem, tem aqui um caso de oração refratária, tem um mapa na mão, e tem os casos, eles vão lá e dali começa a desenrolar uma situação de ajuda que dá o livro todo, é muito interessante mesmo. E aquilo acontece o tempo todo. Então o hábito da oração é um hábito que nós temos que impregnar dentro de nós. Voltando a dizer, não é repetir palavras memorizadas, isso é rezar. Se você rezar com intenção, tudo bem, mas fica mais difícil, não é? É conversar com Deus, é conversar com Jesus. Jesus é nosso irmão, né? E sabe de tudo. Eu já não vos digo amigos, eu vos digo irmãos. Ele mesmo falou isso. E conhece a cada uma de suas ovelhas, cada um, e os lobos também. Conhece a todos nós intimamente. Ele é o construtor da terra. É um ser que conhece cada um de nós. Ele tem essa capacidade. Ele é o espírito crístico, espírito puro. Sistemas solares que Jesus habitou, o Emmanuel nos diz, no livro A Caminho da Luz, já não existem mais. Sistema solar, que espírito é esse? Nós não temos ideia. Então é ele que é o nosso irmão mais velho. Então é essa oração que nós esse hábito da oração que nós cultivemos em nós primeiramente, para que nós possamos com isso ir adquirindo uma harmonia interna, e essa harmonia vai nos ajudar na mudança do nosso comportamento, que é o que nós viemos fazer aqui, nada mais do que isso. A finalidade da nossa encarnação, passando pela nossa família, pela nossa profissão, não é? Por tudo, a finalidade é a mudança do nosso comportamento, a mudança da nossa ideia de vida. É isso. Então o poder da oração, é o poder, por isso que se diz o poder da oração, porque tem sim o poder. Continuando. Ligado um grande aparelho,
fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo, quer dizer, no fundo, eu entendo aqui como fundo do aparelho, o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no Parque Hospitalar. Esse livro, ele é de 1945. Já tinha live. O André Luiz já está falando para nós que existia live em nosso lar, porque isso aqui é uma live. É uma live. Não é? Ele está assistindo uma live, porque a oração é o governador que faz todos os dias ao vivo. Isso não é gravação, é uma live. Não é o que a gente hoje, não é... assistimos nos nossos lares, quando a gente quer assistir uma palestra que já foi gravada ou alguma ao vivo, a gente liga o computador, né, ou pega o celular e assiste. Ontem mesmo, não é ontem. Foi ontem, tá? Foi ontem, bem lá para trás. Mas foi ontem. A gente assistiu a palestra do Divaldo com 95 anos lá em Portugal, ao vivo. Não é? Ele estava num hotel e a gente estava assistindo ao vivo. E o André Luiz está fazendo a mesma coisa em 1945. Ele está na casa da Dona Laura, não é? Quantos, quando leram isso, acharam que era imaginação do Chico, que era invenção do Chico? E agora a gente está vendo isso. No início dos nossos estudos aqui, lembra que nós falamos do aeróbus, do magneto, do trem lá da China? Sim. Né? Então, são coisas que... Tem pessoas que hoje preferem fazer o culto no lar ao vivo com outras pessoas na internet. Senta na sua casa, às vezes não consegue fazer sozinho, às vezes mora sozinho, não quer fazer sozinho, ou está começando agora na doutrina. Se você procurar na internet, tem canais espíritas que eles disponibilizam um dia da semana, ao vivo, o culto do Evangelho. É o que o André Luiz está fazendo. Ele tá todo mundo sentado na mesa e o governador vai fazer a oração. É a bênção da comunicação, né? Isso. O carro, por exemplo, vamos falar agora de rádio. No trânsito aqui do Rio de Janeiro, que é uma bênção, né? É uma tranquilidade, e eu, motorista calmo como eu, né? Tranquilo, né? Tudo da graça. Então, eu boto o meu rádio lá do carro. Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Quando eu adquiri o carro, eu falei assim, olha, pega a M, porque tem que pegar a Rádio Rio de Janeiro, que ela é M, porque ajuda muito. Eu vou, quando o trânsito está pior, eu aumento o volume. Aumenta o volume, porque, né, nos ajuda. Mas, com certeza. Tereza, um detalhe aqui muito importante, nós temos que nos ater aqui, ele fala aqui, olha, surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no Parque Hospitalar. Então, ele ia lá assistir. Tanto que quando ele chega no nosso lar, nós estudamos isso, ele, cambaleante, doente, ele chega acamado com a maca e ele ouve o Ângelus. Quando ele ouve, o que é isso? Não, é hora do Ângelus, mas eu quero ir. Não, mas eu quero ir. Entendeu? Já é o interesse, ele quer ir. Ele foi ajudado. Por que nós estamos falando isso? Porque e aí agora ele está na casa da Dona Laura assistindo numa tela lá que é uma live. O governador está fazendo lá. Na governadoria. Onde o governador está fazendo, tem gente lá assistindo. Como André Luiz esteve. E como tem gente nas casas. E como tem gente que está em alguns lugares da coluna assistindo. Então, cuidando dos doentes. O que nós estamos querendo dizer aqui com isso? Nos dias de hoje, nós passamos por uma pandemia. Nós temos a realidade da live, que já tinha, mas agora está mais evidenciado, porque foi o que salvou na época de pandemia. Mas nós temos também, ao mesmo tempo da bênção da live, da tecnologia que chegou aí para nos ajudar, nós temos também a necessidade de, como diz os Espíritos, se eu não me engano, no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, eu vou procurar, me desculpe se eu estou errado, nós temos a necessidade do rebanho. Do convívio. Do convívio. Essa palavra necessidade do rebanho é dita por um espírito orientador, se não me engano, no Missionários da Luz, eu vou ver. Necessidade do convívio.
necessidade de estarmos um com o outro. A live facilita? Facilita. Mas a Tereza acabou de falar do exemplo de Divaldo, 95 anos. Quando ela falou, Marco, vem cá ver o Divaldo ao vivo, ele não acredito. Está lá. Em Portugal. O homem está lá. Portugal, claro, coitado, sentado, nem em pé ele pôde ficar. Né? Sentadinho, que ele nunca falou sentado, mas de um tempo para cá sim, né? Então lá sentado e tinha uma plateia grande assistindo ele. Foi para Portugal. Por que ele não fez a live da Mansão do Caminho? Por que ele não ficou daqui? Para o mundo inteiro. Pode fazer. Mas ele foi lá. E de lá parece que ele ia para outro lugar. Outro país ali. Espanha, não sei se é Espanha, ia para outro lugar. Ia fazer uma trajetória pela Europa. 95 anos. Nós temos aí os oradores espíritos, temos aí o Arthur Valadares, o doutor Haroldo Dutra, Jorge Alahá, fazem live, mas fazem presenciais. Nós tivemos a oportunidade de estar no congresso há pouco tempo, em Juiz de Fora. Foi Juiz de Fora? Foi Juiz de Fora. Poxa, o convívio é tão bom, das pessoas ali, espíritas ali, conversando uma com a outra, é a necessidade do rebanho. Isso na casa espírita é fundamental. Kardec orientava isso, né? A exatamente, viagens espíritas, é claro, lógico. E acima de tudo, a casa espírita nós temos que falar da evangelização. Como é que eu vou fazer a evangelização live? É online? Mais difícil. Como que fica? E as crianças mais necessitadas materialmente que nós temos na nossa casa? Em todas as casas, como é que fica essa situação? Os evangelizadores que vão lá fazer o seu trabalho, eles têm primeiro a necessidade de estudar. E o convívio um com o outro. A live é excelente para uma palestra, mas como é que eu vou estudar numa live? Como é que eu vou compartilhar as ideias dos livros? É complicado, né? Facilita, muito facilita, mas que nós vigiemos isso, porque infelizmente estamos vendo muitas casas espíritas quase fechando por causa da live. Isso aí já é o desequilíbrio. Já é o desequilíbrio, sim. Né? Infelizmente. Então nós temos que vigiar isso. Aliás, opinião nossa pessoal, que, se eu não me engano, o Eduardo falou outro dia aqui, que a opinião dele e Miranda também. Então, opinião. Durante a pandemia, para mim, não fecharia a casa espírita, porque pelo menos o atendimento fraterno teria que ter. Pelo que consta no livro Paulo Estevão, A Casa do Caminho, o que mais tinha lá era leproso. E não fechou. Pelo contrário, abriu. Não é? Mas isso aí é outra história. Então, mas nós meditarmos, com certeza. Continuando, não é? Continuando, né? Finalzinho, né? Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Esse coração azul, eu entendo que seja uma criação fluídica de alguns espíritos superiores da colônia. Não sei se só o governador contribuiu para isso, ou se são os 72 ministros que já tem esse hábito de, na hora do Ângelus, desenhar esse coração, porque não é a primeira vez que esse coração que o André Luiz vai falar para a gente desse coração. Então, agora, ele não especifica quem reproduz esse desenho, porque alguém reproduz. É um coração. Pela vontade, pela né? Vontade. Pela vontade, pelo então, pensamento. Isso a gente não dá para saber quem é que está reproduzindo, mas que deve ser uma coisa maravilhosa olhar o céu e ver um coração azul representando o coração, ao meu ver, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, é como ele falou aqui, ele se ajoelhou interiormente, né? Só não chorou porque eu acho que ele ficou com vergonha ali da mãe do Lísias e do Lísias, né? Mas que ele ajoelhou. Então terminamos hoje o nosso capítulo 17 e no próximo programa vamos entrar no capítulo 18, Amor, o Alimento das Almas. Só o título já dá um estudo. Só o título, Amor, Alimento das Almas. Vamos lá. Ai, meu Deus. Agradecendo a todos pela companhia, pedindo a Jesus que nos continue nos amparando, os bons espíritos nos intuindo, as melhores escolhas, que é sempre aquela do bem de todos, não só o nosso bem. Muito obrigado, muita paz. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus
e que Jesus nos permita estar aqui novamente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.